Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Darley Tomás e esse vídeo é para você que ainda não começou a investir e acredita que a sua aposentadoria vai custear a sua vida quando você não tiver mais energia, não tiver mais tempo para trabalhar, não tiver mais nada para fazer e você acha que aquela aposentadoriazinha que o governo vai te dar vai ser suficiente para cobrir custos hospitalares, remédios, alimentação, que é o mais importante, e quem dirá um plano de saúde, beleza? Então fica aí. Para começar, gente, eu vou colocar uma imagem na tela agora para vocês verem. Até agora, a gente pagou 710 bilhões de benefícios RGPS, que é Regime Geral de Previdência Social, e a gente pagou aproximadamente 151 bilhões em regime próprio de Previdência Social. Então, para a gente entender o que são esses regimes. Esse regime geral é de CLT, gente, como eu já trabalhei, como vocês que estão assistindo podem estar trabalhando nesse momento. É todo mundo que tem aquele descontinho, quando você pegar o seu contra-cheque vai ter escrito lá INSS, não tem como fugir, você tem que contribuir e você vai ter que fazer a sua parte por fora, beleza? E esse outro regime próprio, serão dos policiais militares, militares das Forças Armadas, Marinha, Aeronáutica, professores estaduais, professores federais. Eles têm um regime apartado, apesar de contribuírem um pouquinho mais, o peso que eles têm dentro do PIB é muito maior do que o de regime geral. Ou seja, isso é uma bomba que vai explodir a qualquer momento. Por quê? Porque a arrecadação do governo só cresceu no ano passado devido à inflação. Os preços dos produtos aumentaram demais e com isso a arrecadação também aumenta porque é em cima do percentual, né? Ou seja, se uma carne custa R$10 o quilo e o imposto sobre a carne é de 30%, o governo ganha R$3. Mas se a carne passa a custar R$20, agora o governo arrecadou R$6 e ele não precisou fazer nada, não precisou mexer em nada e ele não precisou ficar impopular, mas mesmo assim ele está arrecadando mais. Por quê? Porque a inflação é um imposto oculto. Você tem um aumento de imposto ali sem nem perceber, sem nem sentir nada. A única coisa que quem vai sentir, né, diretamente é quem está pagando mais caro pelo alimento ou pelo que deseja adquirir. E ainda, essa foto vai voltar aí para a tela agora, a gente tem um ponto muito importante que isso me deixa indignado, que é o custeio de educação. Cara, a gente investe 48 bilhões só de reais por ano em custeio de educação. É praticamente 15 vezes menos do que é gasto em previdência. Ou seja, a gente gasta mais com quem está saindo, né, da área produtiva, nada contra os mais velhos, todo mundo vai ficar mais velho, eu vou ficar mais velho, mas nós temos que entender que quem está entrando na cadeia produtiva são os jovens, ou seja, a gente gasta menos em educação e mais em previdência. Esse desequilíbrio gera menos gente qualificada, menos pessoas aptas, né, a trabalhar com novas tecnologias, e isso é um problema de produtividade do Brasil, porque simplesmente pelo fato de nós termos tantas pessoas analfabetas, elas são menos adaptáveis a novas tecnologias. É mais difícil um país se tornar produtivo desta forma, porque ou um país ele aumenta o número de pessoas para se tornar produtivo da forma bruta, né, rústica e sistemática ali, com o número de pessoas na força braçal, ou um país se torna tecnológico. Por quê? Homem e máquina trabalhando lado a lado, os dois juntos, homem e tecnologia. E isso torna a economia muito mais produtiva. Porém, o Brasil tem este problema educacional com que faz com que a gente se adapte menos às novas tecnologias. Eu não estou dizendo que não acontece, gente, isso acontece, mas acontece muito mais devagar do que um país como Estados Unidos, um país como Canadá, um país como até mesmo a própria China, um país, qualquer país aí que você quiser colocar aí da própria Europa. E isso tudo é causado pelo baixo investimento em educação. Se não investe em educação, a gente já está praticamente fadado ao fracasso. Um outro ponto importante que você tem que entender é que no cálculo, quando a nossa Previdência Social foi criada, é que nós precisaríamos de 10 pessoas trabalhando para sustentar uma pessoa aposentada. E deixa eu te contar, quantas pessoas hoje trabalham para sustentar uma pessoa aposentada no Brasil? É isso mesmo, menos de 2. A gente tem menos de 2 pessoas ativas para pagar, né, o custeio da aposentadoria. Mas Darley, como assim eu estou pagando a aposentadoria de outra pessoa? É isso mesmo, gente. Você trabalha para pagar a aposentadoria de outra pessoa. E foi assim que o regime de previdência social surgiu. Você trabalha para pagar
quem vai se aposentar. E não, você não paga pela sua própria aposentadoria, são seus filhos, seus netos que vão pagar pela sua aposentadoria. Então, é basicamente um esquema de pirâmide, por isso que o pessoal fala, a Previdência Social é a maior pirâmide que já existiu. E, gente, não tem como dar certo neste formato. Uma hora ou outra, a conta chega, e ela está chegando no Brasil. Esse é o ponto. Então, a gente tem menos gente do que deveria ter trabalhando para pagar a aposentadoria, e isso somente no ano de 2020, vou colocar uma imagem na tela para vocês, o déficit da Previdência chegou em 368,2 bilhões. Bilhões, tá? Eu não estou falando de milhões, estou falando de bilhões, tá? E isso é equivalente a mais ou menos a metade do déficit primário do governo. E nesta conta a gente já está englobando o regime geral e o regime próprio, que são de Forças Armadas e tudo aquilo que a gente comentou no início do vídeo. Então, gente, o que eu quero passar aqui para vocês, não adianta trabalhar a vida toda e esperar por uma previdência social do governo. Cara, eu conheço inúmeras pessoas que tiveram que diminuir, a qualidade de vida para se adequar à nova previdência. Conheço funcionários públicos, tá bom? Eu conheço pessoas da iniciativa privada que confiaram que teriam uma boa aposentadoria por terem um bom salário em vida, mas isso não aconteceu. Isso se tornou um pesadelo na vida das pessoas, porque as pessoas às vezes com um salário de R$6.000 aposentando com um salário de 3.500. Olha isso, gente, é muito pouco para uma pessoa que estava acostumada com um padrão de vida muito mais elevado. E qual a solução para isso, Darley? Cara, investir. Não tem jeito, se adequa, tá? Eu não tô falando aqui do ponto de você enriquecer. Eu estou falando do ponto de você ter uma vida digna, de você poder chegar no domingo e fazer um churrasco para você, para sua família, de você chegar no domingo e poder comprar a bebida que você quiser, poder comprar a carne que você quiser. Eu simplesmente estou falando de você ter qualidade de vida, tá? Se você quer enriquecer, eu não tenho nada contra, eu sou super a favor, eu estou trabalhando para isso, para eu enriquecer. Eu não quero ser alguém que vive com um salário mínimo, mas nada contra. Tem gente que é feliz vivendo com salário mínimo, mas este não é o meu caso. E eu estou aqui para passar para você uma alternativa à sua aposentadoria, uma alternativa para a sua qualidade de vida, uma alternativa para você ter uma vida muito melhor do que a Previdência Social pode te proporcionar. Eu vou colocar aí na tela, eu fiz uma seguinte simulação. Você teria um valor inicial de R$2.000, investiria mensalmente R$350, tá? Com uma taxa de juros mensal de 1% ao mês. Aqui eu já estou considerando a inflação. Se a gente pegar uma inflação média ali de 4 a 5%, com um ganho de 7 a 8% ao ano. Não é muita coisa, é possível, tá, gente? Então você teria um ganho real entre 7 a 8%. Você teria o total investido no final desses 360 meses R$128.000, beleza? Só que olha o total ganho em juros. Você teria ganho em juros R$1.167.136,73, com um total de praticamente R$1,3 milhões. Aí vão te falar assim, daqui 30 anos R$1 milhão não vai valer nada. Pode não valer nada, mas se você dolariza sua carteira, se protege da inflação já do real, você provavelmente vai ter muito mais que 1 milhão. E se você está, investido em ativos reais como Taesa, fundos imobiliários ali de logística, de tijolo, os valores da inflação são repassados. Então eu não estou falando aqui de ser milionário, eu estou falando de você manter a sua qualidade de vida. Eu estou falando de você ter condições de poder mensalmente pagar um plano de saúde para você. E se a gente pegar um histórico médio, ok? Você pode ter ali por ano entre 7 a 10% de dividendos. E o que são esses dividendos? Basicamente você teria entre 100 a 130 mil reais por ano. Divide isso aí por 12, você vai ter na casa aí de 10 mil reais por mês somente para você. Se você é um casal, cada um investe 350, você já vai ter muito mais que isso. E com certeza, se você está em ativos reais, uma alocação correta de empresas pagadoras de dividendos, de fundos imobiliários, de REITs, que são os fundos imobiliários americanos, eles são um pouquinho mais otimizados, mas são uma espécie de fundos imobiliários, você vai ter uma exposição ao mercado real, ou seja, você acaba de certa forma protegido da inflação e com isso mantendo ali o seu padrão de vida. Então, pessoal, a chave aqui é o seguinte, tá? O primeiro ponto, estou testando isso agora nesse vídeo, eu quero fazer sempre um resuminho. O primeiro ponto, não espere nada do governo, construa a sua própria previdência. Segundo, diversifique a sua carteira, não só dentro do Brasil, mas internacionalmente, porque assim você se protege da inflação do real, ok? Quando você for montar a sua carteira, escolha ativos sólidos, empresas rentáveis, empresas que passem confiança para você, que tenham boa geração de caixa, que tenham bons administradores, que não tenham casos de corrupção envolvidos, e sempre pense, o seu eu do futuro não terá
a mesma energia que você e ele vai precisar do seu sacrifício agora, beleza? Pro vídeo de hoje foi isso. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de se inscrever, compartilha com seus 15 melhores amigos e se ficou qualquer dúvida, gente, qualquer dúvida, não existe pergunta idiota, existe pergunta não feita. Então deixa a sua dúvida aqui embaixo e vamos trocar aquela ideia e começar a investir de fato na aposentadoria. Tamo junto e valeu!